E boas, pessoal. Hoje mais uma live de Toques de Bola. Hoje tenho como grande convidado tenho o grande vencedor da Volta a Portugal 2020. Por isso é um grande prazer tê-lo aqui e quero-lhe fazer uma vénia em agradecimento de ele estar aqui connosco. Um prazer enorme. É que agradeço o convite e estou aqui de bom grado. Ia-te começar a perguntar qual é que é a tua primeira recordação de ciclismo? Bem, talvez desde a primeira competição que faço, em cadete, muito jovem, onde, onde inclusivamente estive, porque foi o começo da atividade no ciclismo e acaba por ser um pouco caricato, porque a primeira corrida foi logo bastante marcada pela negativa, mas que penso que é o processo habitual de quem começa o ciclismo e começa qualquer atividade. Eu ia-te perguntar se achas que os pais, se querem ter filhos ciclistas, têm que começar a ir para o Algarve, que é para fazer os filhos, porque na Débora 52 é quase tudo aí do Algarve. Bem, de facto é verdade, estamos a atravessar uma geração bastante boa aqui do Algarve. Somos um lote de ciclistas que está a marcar neste momento alguma diferença e acaba por também fazer desta equipa uma equipa bastante unida, uma equipa bastante forte. Mas claro, o facto das raízes ser todas do Algarve, penso que é coincidência, mas acima de tudo poderá ser também pelo facto do sol aqui ser bem mais quente e termos pouca chuva, o que nos dá a hipótese de treinar mais. Em criança chegaste a praticar outros esportes ou foi sempre o ciclismo? Cheguei a praticar handball, inclusive o meu pai sempre me deu indicação para seguir o handball, porque o ciclismo era bastante duro, bastante exigente, queria muitos sacrifícios, e então, pela vontade dele, não estava no ciclismo, mas sempre tive a vontade de praticar ciclismo, porque a minha família toda ela é ligada ao ciclismo e eu não fui exceção. Quais é que são as principais diferenças que tu olhas hoje para o ciclista da atualidade com aquilo em quando começaste? Bem, acima de tudo, neste momento o ciclismo está muito mais metódico. Quando digo metódico é no sentido de mais controlado a nível de corrida, o facto de haver os potenciómetros faz com que a corrida e os ciclistas tenham mais controle na competição, ou seja, sabem quando é que têm que acelerar mais, menos, regular o esforço, ou seja, têm uma visão e têm ferramentas que neste momento que se calhar há 10 ou 15 anos não havia, e isso também a nível de competição mudou um pouco, a corrida acaba por ser mais, mais controlada, diferente de anos anteriores, porque de anos anteriores era a base mais, via-se aquelas fugas enormes, aqueles grandes ataques, hoje em dia é tudo mais controlado, é um pouco pelos grandes sistemas que agora temos. Eu acho que hoje a corrida está mais intensa, na minha opinião, não sei se concordas com isso. Sim, Está obviamente mais que intensa pela rapidez com que vocês executam. sim, a nível de intensidade, obviamente a intensidade está lá, a nível de fadigas, de velocidades. Agora a grande diferença é que está tudo muito mais controlado, porque hoje em dia temos ferramentas até para controlar o vento, saber como é que vamos apanhar o vento, se é lateral, se é frontal, se é de costas. A questão das estradas, temos já acesso ao Google Maps que nos dá bastantes indicações, ou seja, temos um lote de ferramentas que antigamente não existia e lá está a questão do vento, que é um dos pontos cruciais no ciclismo, o facto de a gente saber que em certo ponto vai haver vento lateral, não é só a nossa equipa que vai saber, todas as equipas vão saber e isso obriga a um nervoso enorme no pelotão e isso gera velocidade, gera mais competitividade e acima de tudo a corrida anda muito mais rápido, como é óbvio. E em relação à formação, e como é que vês a formação da atualidade em Portugal, em relação ao passado? Bem, a formação neste momento temos no meu entender, acho que poderia haver uma aposta maior na formação. Eu, por exemplo, tenho uma escola de formação aqui em Vila Nova de Cacela, filo por vontade própria, porque quando iniciei a modalidade no ciclismo, não tinha nenhuma escola perto aqui da minha zona e obrigou-me também a adiar um pouco os anos
de iniciação. Recordo que na altura Não tem problema nenhum, já está já ok. está. Sim, sim, já está bom. A internet é mesmo assim, e Ah, deve ok. estar muita gente no Facebook a esta hora. Estava a dizer. Ah, ok. Estava a dizer que eu, pronto, a nível de formação, eu próprio tenho uma escola de formação, criei-a por vontade própria e por também eu, quando comecei o ciclismo, não ter a hipótese de ter um clube aqui junto da minha terra e o meu pai tinha que fazer deslocações comigo de carro de cerca de 70, 80 quilómetros para eu ir treinar com a equipa e isso foi também abriu-me o horizonte e a vontade e sempre a parte de gestão foi sempre algo que gostei e criei também aqui a escola de formação, mas obviamente que há certos pontos que se poderia melhorar. Penso que os jovens, quando transitam de júniores para sub-23, talvez precisariam de ter corridas somente para eles, não passar logo de sub-23, de júniores para sub-23 e correr connosco, profissionais, porque o ritmo obviamente é diferente, é um ciclismo totalmente diferente a que eles não estão habituados, e depois o facto de se forem para uma equipa sub-23 terem poucas competições também prejudica muito e se calhar perdemos alguns jovens promessas por falta de ambição e por também falta de oportunidade, como é óbvio. Mas atualmente também estamos fortes, né? Em termos de jovens a aparecer cada vez mais. Temos o João Almeida, que está a fazer um grande giro, temos o Rodrigues, que também ganhou agora uma etapa, temos o próprio Nelson, o Nelson que apareceu há uns tempos, mas ainda é um miúdo, temos os irmãos Oliveira. Sim, de facto, estamos a ter uma geração de ciclistas bastante fortes e o João Almeida é a prova disso, inclusive o Rubem Guerreiro também está a fazer um grande giro, ou seja, estamos a ter ciclistas de referência, ciclistas que se estão a confirmar no pelotão internacional e claro, isso para nós portugueses enche-nos de orgulho e acaba por ser muito positivo porque abre portas também a outros jovens e outros ciclistas portugueses, como é óbvio. Acreditas dizer que o João aí pode ganhar o giro? Sinceramente, e pelo que estou a ver, penso que tem tudo. Ou seja, no meu entender, já fez o mais difícil que era vestir a camisola. Agora, daqui para a frente, acho que todos nós portugueses poderemos sonhar com isso. Vamos fazer votos que ele que realmente consiga vencer, porque seria um feito muito, muito bom para Portugal e para todos os ciclistas portugueses. Claro. E tu não tens sido um ciclista de vários anos de casa, tens alternado. Qual é que é essa razão? É gostar de novas culturas, de novos hábitos? Bem, acima de tudo, penso que em Portugal só mudei de equipa duas vezes. Eh, Considero a minha passagem pela Flamínia quase que uma passagem foi algo menos boa, porque foi um projeto falhado, foi um projeto em que inicialmente estava eu e mais três portugueses e onde disseram-nos que iríamos ter muitas condições e que na realidade foi o oposto, foi um ano muito difícil, tivemos muito poucas competições derivada à gestão da equipa e depois a equipa até acabou por acabar quase no final da época, ainda assim o término da época já a equipa estava a acabar por vários motivos e desde então regressei a Portugal e passei por LA e basicamente pelo Porto, que foi sempre aquela equipa onde fiz as maiores diferenças a nível de resultados e depois, claro, tive a minha incursão no estrangeiro, que foi uma experiência que para mim foi bastante válida, obtive um, conhecimentos e deparei-me com formas de trabalhar totalmente diferentes, aos quais penso que agora noto bastante diferença, sou um ciclista muito mais experiente, muito mais calculoso e isso vem também de toda esta aprendizagem que trouxe na minha bagagem. Tu até tens uma frase que eu sublinhei. Estou mais maduro, com mais inteligência e mais calmo nos momentos críticos, nos momentos decisivos. Sim, foi basicamente isso que eu próprio senti. Eu recordo-me que se calhar há 2, 3 anos era um ciclista muito mais impulsivo, ou seja, atacava se calhar em momentos que tinha que ter mais cautela ou que tinha que esperar um pouco mais, fazia certos detalhes que depois no final da corrida ou na altura decisiva
ia pagar um pouco esse esforço. Agora não, agora tenho sido um ciclista que estou muito mais calmo, com uma leitura totalmente diferente, e depois é tal coisa, a experiência que se traz de trás, penso que faz toda a diferença. O que é que achas que falta ao pelotão português e para estar mais nas bocas do mundo? Bem, penso que nível não falta a este pelotão. Eu já tive a hipótese de correr, felizmente, lá fora, e temos muitos bons ciclistas no pelotão nacional. Talvez, se calhar, poder ter a oportunidade das equipas portuguesas fazerem competições com mais renome. Por exemplo, termos a hipótese de uma equipa, por exemplo, participar numa das três grandes, uma volta à Espanha ou algo assim do género, ou uma corrida de 7 dias lá fora, no estrangeiro. Isso seria, sem dúvida, uma forma de darmos a conhecer todo o trabalho que as equipas portuguesas fazem, todo o talento que os portugueses têm, porque estamos a ver que temos bastante valor, e o João Almeida é uma forma de todas as pessoas e todo o pelotão ver isso, que temos muito talento, e os ciclistas portugueses são sem dúvida muito bons, e não é só os estrangeiros que sabem pedalar, nós portugueses também sabemos. Claro. Achas que isso aí será viável? Isso aí de que também estavas a falar de uma equipa portuguesa numa grande volta, como o Tour, como o Giro, como a Vuelta, achas que será viável, por exemplo, a Bossa? Digo a Bossa como podia dizer outra qualquer, mas a Bossa que esteve lá em cima e no segundo nível agora há pouco tempo, achas que será possível um dia destes adeptos contadores e estarem numa prova dessas? Bem, isto tudo é uma questão de orçamento. Infelizmente, o panorama que vivemos não é fácil. Estamos a passar uma fase complicada derivada deste maldito vírus, e isso também obriga a que as grandes empresas tenham alguma contenção e tenham que ter algum travão na gestão do orçamento. Obviamente que, havendo orçamento, havendo um patrocinador que queira realmente apostar forte no ciclismo, penso que qualquer das equipas portuguesas, e se tivesse um lote de ciclistas forte, penso que teria todas as condições para poder ir também a uma grande volta, sem dúvida. Qual é a importância que dás ao clima e ao solo? Ao clima, Ao clima, se estiver a chover, se estiver vento, há bocadinho já me falaste que é uma das razões principais do ciclismo, é mesmo o vento, mas se estiver a chover, é diferente, né? É diferente a competição do que estiver calor ou estiver a chover, é muito diferente. sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, valorizo muito, obviamente que tenho que me adaptar ao que está no momento, mas eu valorizo muito o sol, gosto de correr com temperaturas altas, inclusive nas alturas da volta a Portugal, que é agosto. Dou-me bastante bem com o calor, sou um ciclista que está habituado ao calor, mas claro, a competição, quando está a chuva, temos o fator de perigo, muito mais cautela, e até a questão do frio. Por vezes há ciclistas que não suportam bem o frio, o facto de poderem ficar congelados ou apanhar hipotermia é um grande risco. Depois também temos o lado oposto, que é o calor extremo, a desidratação. Há atletas que não se dão tão bem com a desidratação ou com o calor extremo, e isso é como se costuma dizer: há atletas que gostam mais do frio e chuva, e há outros que gostam mais do sol e do calor. Claro. Em relação ao solo e em relação ao piso, e tens algum piso que gostes mais? Não, penso que no geral qualquer um obviamente que se for um bom é sempre muito melhor, e é um bocado por aí, não tem qualquer eleição nesse assunto. Tens algum estilo de bicicleta teu? Alguma bicicleta que tu mais gostas? Bem, todas as bicicletas que tenho passado tenho gostado bastante, inclusive esta Swift tem-me surpreendido muito pela positiva. É uma bicicleta bastante rígida, e conseguimos ter a rigidez e leveza ao mesmo tempo, com as rodas da Blackjack. Penso que está uma bicicleta muito boa, e dá-nos um bom conforto nas competições. E que cuidados é que tens com elas? És pessoa de vez em quando parar à beira delas e falar com elas, a dizerem para elas portarem bem ou assim? Alguma coisa dessas?
Não, tenho cuidado de ter a bicicleta sempre limpa e lubrificada. Mas claro, falar com ela é quase que na competição, quando vai-me doer muitas pernas, faço-lhe um olhar agressivo que é para ver se ela anda mais rápido e ajuda-me um pouco na tarefa. Como é que é gerir, como é que geres o extra competição e quando estás em competição? E cuidados é que tens? Bem, acima de tudo, por exemplo, falando aqui da volta a Portugal, foi a corrida recente que fizemos. Penso que acima de tudo gosto de encarar todas as competições com bastante tranquilidade. Muitas das vezes fujo um pouco do que é o mundo virtual, que é as redes sociais, porque há várias opiniões e muitas das vezes o facto de estar um pouco afastado disso na competição também liberta-me e estou mais tranquilo porque é fundamental o descanso numa competição de vários dias. Mas cuidados em si, acho que todas as competições têm cuidado de terminar a corrida e ir o mais rápido possível para a massagem, para o descanso, porque é fundamental e acaba por ser o mais importante numa prova por etapas, porque no dia seguinte temos que estar de novo na luta e temos que estar o mais recuperados possíveis. E quando não estás em competição e quando não há provas, e como é que como é que geres esse tema de treinos? Bem, quando estou mais livre, por exemplo, no final da época, gosto sempre de estar com os amigos, praticar um pouco, fazer coisas que durante a época não fazemos, ou seja, estar em jantaradas, obviamente sempre de uma forma mais controlada, mas passar bons momentos com os meus colegas, divertir-me e estar tranquilo, porque depois, claro, quando estamos em competição é tudo mais restrito, a hora de deitar tem que ser uma hora específica, a questão da alimentação tem que ser muito mais controlada a nível de calorias e tudo, e nesta altura gosto de passar bons momentos com um grupo de amigos e fazer coisas que costumo não fazer quando estou em competição. És capaz de desligar completamente e aliar-te do ciclismo? Sim, quando termina a época faço sempre cerca de um mês, mais ou menos, desligado um pouco do ciclismo, ou inclusive algumas vezes até pratico outros desportos, como o atletismo, às vezes em brincadeiras com amigos faço jogos de futebol, ou seja, tento fazer coisas que durante a época não me é possível, por exemplo, organizar um jogo de futebol é coisa que não me é possível e muitas das vezes com o grupo de amigos, aqueles que jogam futebol e tudo, consigo juntar-me a eles e passar ali uns bons momentos, coisa que durante a época não é possível, para evitar lesões e tudo mais. Como é que viveste o período de confinamento e não poder treinar na rua? Bem, nós cá no Algarve, o facto de termos muita serra foi-nos permitido algumas vezes, ou a maioria das vezes, sair. Obviamente que ia sempre sozinho, nunca ia acompanhado, mas custou muito. Foi o que eu costumo dizer. Este ano foi um ano talvez mais duro psicologicamente do que fisicamente. Foi um ano em que houve muitas incertezas, mesmo com a realização da volta a Portugal, houve bastantes incertezas. Falava-se do facto de até nem poder ir para a estrada, e isso para nós ciclistas era desmotivante, porque realizávamos vários estágios no sentido de se realizar a volta a Portugal, chegávamos à hora e não havia informações, adiavam as datas. Foi extremamente difícil até que, pronto, começámos a ver a luz ao fundo do túnel e houve a volta a Portugal, mas foi muito complicado, foi psicologicamente duro e para superar tudo isto tivemos que ser uma equipa unida e acima de tudo fortes psicologicamente. Este ano foi um bocado selecionado por isso. Os estágios chegam a ser insaturantes? E Os estás tanto tempo em estágios, estágio? sim, sem dúvida. Passares 20 dias no meio da serra, longe da família, uma vez, tudo bem. Duas vezes, sim. A terceira e quarta vez começa a ser complicado e depois neste ano, como disse, a parte que custa mais é quando tu estás a fazer todos esses sacrifícios, sabes que estás a fazer o sacrifício para o bem,
porque estás-te a preparar para uma corrida importante e quando tens uma data específica, ok, mas quando não tens data ou há indefinição, pode não haver, pode haver, é duro porque passas muito tempo fora de casa, estás isolado de toda a família, do mundo, entre aspas, o mundo exterior, porque ali realmente é treinar e descansar, não dá para fazer mais nada. É obviamente que é saturante e chega a alturas que passamos aquelas fases difíceis que dizemos, quero ir para casa, mas pronto, é tudo uma questão de guiar o nosso psicológico, tentarmos nos acalmar a nós próprios. Muitas das vezes até temos lá os colegas e temos uma conversa e tudo para relaxar um pouco, mas obviamente que é complicado, não é fácil. Até entre vocês, e não estou a dizer por problemas que surjam na equipa, mas se calhar às vezes existem conflitos que são resolvidos logo imediatamente. Sim, obviamente que sim. Acho que uma equipa, a base principal, e quando é um grupo sólido, tem que ser assim, e não só numa equipa, mas penso que até na vida social, quando tens um amigo que acontece algo, acho que o melhor e a melhor solução é mesmo logo falar e conversar, porque não somos crianças, somos adultos e acho que as coisas devem ser faladas, como é óbvio. Como é que lidas aí com o sucesso? Bem, eu sou uma pessoa que giro bastante bem essas coisas. Sou uma pessoa tranquila, que não gosto de grandes euforias em nada. As coisas que conquisto, guardo-as para mim, assimilo com tranquilidade. Não sou de ficar eufórico ou algo do género. E penso que isso é uma mais-valia para mim, porque mantém-me sempre a ser a mesma pessoa, porque não é por ter conquistado o que quer que seja que deva mudar. Eu penso que nós, pessoas, devemos ser sempre iguais e penso que isto é uma mais-valia para mim, o facto de estar sempre tranquilo e não ficar eufórico com isso. E com a derrota? E como é que lidas? Obviamente que com a derrota todos nós vamos um pouco abaixo e eu sou um atleta bastante competitivo, não, confesso que o perder não me cai nada bem, fico um pouco desiludido comigo mesmo. Obviamente que guardo para mim, porque sou uma pessoa reservada e guardo as coisas para mim, mas obviamente que custa-me bastante e fico, como se costuma dizer, a matutar aquilo na cabeça vários dias e às vezes até a pensar em qual a estratégia a optar para melhorar o que fiz. Chegas a casa e não falas aí para ninguém, né? E neste dia da derrota. Exatamente, fico um bocado. É aquela altura que anda só o silêncio no ar e por vezes até a minha mulher pergunta-me então o que se passou e eu às vezes prefiro guardar para mim e, e até prefiro nem falar no assunto para ver se o esqueço rapidamente. O que é que achas que deve ser feito para melhorar o ciclismo em Portugal? O que é que eu acho? Bem, acima de tudo, fazer atitudes como foram feitas este ano pela Federação, com a realização da Volta a Portugal este ano, é de louvar a iniciativa que a Federação teve e o esforço enorme que eles tiveram. Foram eles que deram o passo à frente na realização da Volta a Portugal e penso que o caminho deve ser esse, deve ser a Federação a puxar o pé à frente e levantar os braços, porque a Federação acaba por ser o pilar do nosso ciclismo e se forem eles a batalhar, penso que é muito melhor do que termos terceiros a fazer as coisas. E o que é que achas que deve ser feito tipo, aos miúdos cada vez quererem entrar mais no ciclismo? Bem, acima de tudo, tentar dar mais apoio às equipas de formação. Penso que isso é um passo fundamental, porque neste momento as equipas de formação vivem à base dos patrocínios das suas zonas e penso que aí a Federação poderia ter um papel-chave se tivesse mais iniciativas para apoiar o desenvolvimento das camadas jovens. Penso que isso é um ponto fundamental e acho que seria muito bom para o ciclismo, tanto nacional como depois para o internacional, porque lançaríamos atletas mais, penso que em maior número, e neste momento a formação está muito complicada porque há poucos apoios e penso que a Federação poderia tentar fazer um pouco mais pelo ciclismo de formação. O regresso a Portugal depois de 2 anos no Polónia CCC foi algo que querias muito?
Bem, foi algo natural, acima de tudo, foi algo, um acordo natural. Penso que e sentia que tinha que fazer isto. Muitas das vezes poderiam-me dizer: deste um passo atrás. Não considero isso, penso que eu sentia no meu intuito que tinha que fazer isto. Ah, não me perguntei porquê, mas sentia que era a altura de fazer isto, porque esta equipa identifica-me bastante. É um grupo de amigos que tenho aqui, é um lote e um grupo muito unido. Temos um diretor que também faz uma gestão muito boa de toda a leitura de corrida, e isso para mim fascina-me e identifico-me bastante com esta forma de trabalhar. Claro. Ia-te perguntar quais as diferenças maiores que vês no Pro Continental e no World Tour? Bem, acima de tudo, o orçamento, o orçamento a que tem uma equipa World Tour é totalmente diferente de uma Pro Continental. Penso que a grande mais-valia de uma World Tour é o acesso que tem a muita tecnologia, aquele fator que eu estava a falar, dos vídeos nos autocarros, de ter a capacidade de logo perceber como está o vento, um, os testes dos atletas nos túneis do vento para a postura na bicicleta de contrarrelógio, a questão da aerodinâmica depois dos fatos de contrarrelógio que usas uma vez e na segunda vez já tens um fato novo, ou seja, tem N tecnologias e acesso a um montão de equipamentos que obviamente uma equipa continental com um orçamento reduzido não tem hipótese e é impossível competir nessa vertente, mas claro, uma equipa continental que seja bastante unida e que, pronto, que treine adequadamente também poderá fazer coisas, mas obviamente que a nível de condições de uma World Tour é muito, muito superior, porque a nível de orçamento é uma diferença exorbitante. Quais as primeiras referências que tiveste? Bem, a nível de atletas, Sim. Eu posso dizer o meu se não, quiseres também. então, se Eu posso quiseres, dizer que o teu posso diretor deixar. é um dos meus. Exatamente. Eu, quando comecei no ciclismo, lembro-me que era na altura do Armstrong e José Azevedo, que era português. Obviamente que depois temos sempre a questão dos portugueses. Admirava bastante o Cândido Barbosa pela forma que ele encarava as competições, aquela garra e determinação enorme. Isso é algo que valorizo muito. Depois também tem a questão do Alberto Contador, que era um atleta que, pela sua forma irreverente de atacar, se for preciso, a 40 km, a 30 km, isso, no meu entender, é o que dá o espetáculo acima de tudo, não é só dar espetáculo, é que ele dava espetáculo e ganhava. E isso é Claro, o que dá mais valor. isso é verdade. Que grande saudades e do contador a subir aquelas montanhas, aquilo era qualquer coisa. É verdade. E a Era forma como o irreverente que Froome ele que tinha, tu competias contra ele. é que ele depois tinha aquela forma irreverente que as pessoas não sabiam se ele ia atacar só na parte final ou 40 km da meta, 50, era aquela irreverência que dava o puro espetáculo. Mas ele era muito inteligente a fazer isso porque ele sabia jogar com o andamento do pelotão. Claro. Sim, sim, é o que eu estou a dizer. Hoje em dia, as ferramentas que temos, a questão dos watts e tudo, ele quando arrancava, ele obviamente que sabia até onde é que poderia ir, controlava os watts. É uma gestão que antigamente, há 10, 15 anos atrás, não havia essa tecnologia toda e obviamente que faz alguma diferença, sem dúvida. O próprio Froome, não sei se concordas, e tem muito disso hoje. Sim, o Froome era a prova disso, que ele, se a gente for a tomar atenção à forma como ele corria, ele vai 2 segundos olhando para a frente, 10 para o potenciômetro, para o É verdade. Garmin neste caso, e vai sempre ali olhando, tem uma forma muito esquisita na bicicleta, mas via-se que é um ciclista que gera muito essa parte da gestão do esforço ao limite. Eu até costumo dizer que a vossa equipa a Devos 52 é a Sky Ah, do pelotão português. A Sky é agora a Ineos, mas Sim, é já ouvi várias vezes isso e até é algo caricato, obviamente que a equipa tem os seus patrocinadores próprios e tudo, mas acaba por ser encara-se assim pela forma que a gente corre e por alguma diferença que fazemos, mas eu penso que
o segredo principal desta grande equipa é a união em que os atletas estão guiados e obviamente que quando digo união não é só por dizer. Agora, a gente se for analisar uma competição nossa, por exemplo, se formos ver a volta a Portugal, temos um lote de atletas que dão tudo pela equipa. Por exemplo, o Samuel Caldeira, muitas das vezes poderia sprintar, ele abdica do sprint para ajudar a equipa. O Rui Vinhas, igual. O Daniel Mestre foi prova disso também. O ano passado ganhou várias etapas. Este ano hipotecou as suas hipóteses de vencer etapas em prol da equipa, a 100% a trabalhar pela equipa e fez um soberbo trabalho. O Ricardo Mestre é aquele trabalhador que já nos habituou e um trabalho incansável, um espírito de sacrifício fora da média, porque vimos que ele teve aquela queda em Viseu que o debilitou bastante e ele, recordo-me no rádio, a primeira indicação que eu recebo foi que o Ricardo estava bastante mal e quando ouço isso fiquei bastante apreensivo, porque ele é uma peça fundamental no trabalho de equipa e quando ele chega ao pelotão, ele vinha com a cara toda ligada, estava cheio de escoriações e eu perguntei-lhe como é que estás, Ricardo? Ele nem me respondeu, só abanou a cabeça, disse que sim, mas vi que ele estava super debilitado, mas qual foi o primeiro instinto dele? Foi ir para a frente do pelotão e ir puxar pela equipa, e isso é de louvar, é uma forma de ver a união desta equipa, porque em condições normais um atleta que cai e fica naquele estado, se calhar o normal era dizer, epá, eu vou aqui para trás, vou seguir para acabar a corrida ou às vezes até desistir, mas vou aqui atrás e ver se acabo. Mas ele não, o espírito dele foi chegar ao pelotão, passar para a frente, dar o ok à equipa e imediatamente trabalhar. Depois lá está, tivemos um João Rodrigues que o antigo vencedor da Volta a Portugal, chegar à etapa da Terra e despir a camisola por mim, dizer-me estou aqui, são estes detalhes que fazem uma equipa e eu penso que sentiria-me mal se dissesse que a vitória era minha, jamais, porque esta vitória foi conquistada por cada um de nós, foi uma vitória de equipa, porque eu sem esta equipa não venceria a Volta a Portugal, isso era seguro. Claro. Ia-te perguntar, é nesse sentido, mas também tens uma questão, que são vários líderes na mesma equipa. És tu, é o João, é o Gustavo Louso e o próprio Samuel Caldeira, apesar de não ser um líder para a amarela, é um líder pela personalidade dele. E o próprio Ricardo Mestre, como falaste agora, são vários líderes ali dentro da mesma equipa. Sim, penso que aí há um papel crucial na equipa que é o Nuno Ribeiro, que é o mentor de toda a estratégia. Ele consegue jogar, como se costuma dizer, os dados nos momentos certos, porque é como eu às vezes digo, gerir homens não é fácil, gerir uma equipa não é fácil, porque tu podes ter numa equipa os melhores do mundo, mas se não tiveres uma forte personalidade ou uma forma boa de gestão, dificilmente a equipa começa a trabalhar bem, porque é complicado, depois cada atleta pensa no seu resultado, mas aqui não. Aqui temos ele que gera isso na melhor forma e nós depois temos que chegar à corrida, cumprir as ordens e fazer o nosso trabalho. Até porque muitas vezes as pessoas que estão a ver e que podem não ser especialistas ou que podem não perceber muito de ciclismo pensam que vocês e correm sozinhos, uns contra os outros. Mas não, aquilo é um trabalho de equipa com muita estratégia e com muita tática e com muito trabalho desenvolvido até antes de ir fora das câmaras. Aquilo é muito trabalho que vocês ali têm. Sim, obviamente que sim, e inclusive o facto também de levarmos rádio na corrida e recebermos as informações todas do carro facilita muito. Obviamente que uma equipa é feita de táticas, é feita de muito trabalho. Há aquele atleta que tem que ir buscar água, há aquele que tem que ir puxar para a frente, há aquele que tem que proteger o líder, e depois lá está aquela questão, como a gente diz, que esta equipa da W52 Futebol do Porto tem vários líderes. Isso é algo que aqui não causa qualquer problema, porque isto é uma equipa que cada atleta sabe para o que vai, e a gente quando vai já sabemos qual vai ser o nosso papel. Livrem-se de pensar que a gente vai e que não sabemos ou que estamos na expectativa, nada disso. Aqui na equipa a gente temos logo depois a mensagem bem passada, obviamente que fica tudo interno, e assim tem que ser, mas
quando vamos na estrada, a gente vai recebendo todas as indicações do carro e depois, claro, jogamos as estratégias e jogamos as peças nos momentos certos e nos momentos em que o diretor desportivo assim o entender. Até acredito que no dia 5 o primeiro se calhar a dar-te um abraço e foi o Gustavo, que se calhar era aquele que estava mais perto de ti e te podia ultrapassar. Sim, penso que acima de tudo a equipa trabalhou bem. Eu próprio estava com confiança porque tinha sempre a segurança que caso houvesse algum contratempo teria sempre um colega de equipa que poderia vencer. Aqui, e neste caso o mais importante e por tudo aquilo que a equipa fez, o soberbo trabalho que a equipa fez, o mais importante era mesmo vencer a edição da Volta a Portugal e se não fosse comigo, fosse com um colega, isso era o que passava na minha mente, sem dúvida. A aposta era o Penta. O Hexa já está na vossa cabeça? Bem, eu costumo dizer que primeiro temos que assimilar bem este. Para mim tem sido dias E já bastante conseguiste, intensos. desculpa interromper-te, e já conseguiste acalmar e pensar na importância daquilo que aconteceu? Bem, eu neste momento, para ser sincero, tenho tido dias bastante complicados, porque tenho sido bastante requisitado, obviamente que é com muita satisfação que sou requisitado. Tenho tido pouco descanso, tenho tido várias viagens ao Porto, pelas questões de entrevistas e tudo mais. E neste momento, para ser sincero, estou a começar agora, nesta altura, a cair em mim, a cair no feito que fiz. E muitas das vezes deparo-me a olhar para a taça da Volta a Portugal, porque tenho aqui logo guardada na minha sala para quando entrar poder olhar para ela e hoje, por exemplo, foi um dia de reflexão, porque estava a olhar para ela e estava realmente a perceber que tinha vencido a Volta a Portugal e isso para mim é E uma tens aí a satisfação taça e se enorme. puderes mostrar aqui ao pessoal. Espera aí que eu vou ali buscá-la, espera aí. Deixa só por assim. O que é que se sente ao pegar aí nessa menina? Pá, acima de tudo foi o esforço todo como se costuma dizer, aquele suor todo que suamos a camisola está aqui neste troféu. É algo que exprime bastante sentimentos e bastante satisfação ao mesmo tempo, como é óbvio. E, e para o ano vai ser o principal candidato e estás preparado para isso? Bem, neste momento eu ainda estou assimilando esta vitória, estou a pensar, estou a tentar gerir tudo isto, a forma de vida neste momento ativa, mas depois agora ainda temos muito tempo para pensar no que toca para o próximo ano. Esperemos acima de tudo que isto do vírus passe de uma vez por todas, porque está a causar um transtorno enorme. E depois sim, quando tudo isto estiver assimilado, quando tudo isto estiver ultrapassado e quando tivermos uma data já específica e os percursos todos bem delineados, aí pensaremos no que fazer e na estratégia que tomar para a próxima edição da Volta a Portugal. Vou-te puxar um bocadinho atrás e vou-te perguntar como é que viste o crescimento de João Rodrigues? E desde quando saíste até agora que se tornou um ciclista diferente, um ciclista mais competitivo. Sim, o João evoluiu bastante, foi um atleta que de ano para ano teve uma progressão bastante boa. Estes últimos 2 anos foi os anos em que ele começou a afirmar-se mais, porque tem sido sempre um atleta de referência, mas estes últimos 2 anos foi sempre, principalmente 2018, foi uma ferramenta fundamental também na vitória da equipa. 2019 acabou por afirmar-se como o verdadeiro bem vencedor e 2020 acabou também por confirmar o grande potencial que tem, o grande espírito de ajuda que tem e o enorme campeão que é, sem dúvida que é uma mais-valia para nós termos-lo na equipa, mas penso que também é um grande ciclista que poderá ainda, quem sabe, dar as suas pedaladas no estrangeiro. Tu és um ciclista muito completo. O que é que se pudesse retiravas a cada um dos teus colegas e punhas em ti? Bem, penso que cada atleta tem a sua genética. Obviamente que eu, se pudesse melhorar ainda mais, e se calhar terá que ser uma vertente que terei de me aplicar mais,
mais na vertente do contrarrelógio, talvez seria esse o meu ponto que queria aumentar e talvez vá trabalhar nesse sentido, mas penso depois de resto estarei igual, porque acabo por ser um atleta que na montanha sou bastante competitivo. Depois na parte de colocação também para os sprints, obviamente que nunca posso ser um sprinter dada a minha estatura física, Claro. mas penso que o principal ponto que queria melhorar era o contrarrelógio. E o contrarrelógio, até te vou falar agora aí do prólogo do primeiro dia. E tremeste e duvidaste daquilo que podias ter feito? Não, o prólogo acaba por não me sair bem derivado à queda que vem do troféu Joaquim Agostinho. Penso que foi conhecimento de todas as pessoas que tive aquela queda no troféu Joaquim Agostinho e é um pouco ainda debilitado da queda e inclusive quando tu tens uma queda os dias a seguir até curvar, vamos com pouca confiança e naquele contrarrelógio sem dúvida que ia com muito pouca confiança, nas curvas entrava nas curvas muito a medo porque ainda estava tudo muito, muito recente da queda, mas obviamente que o tempo que perdi nunca me preocupou, sempre estive tranquilo e sabia sempre que tinha que fazer a diferença na Senhora da Graça ou na Torre, mas claro, o primeiro teste ia ser na Senhora da Graça, já o tínhamos decidido que tínhamos que atacar não na Senhora da Graça, mas de longe, como o fiz na subida dos Barreiros. Felizmente a nossa tática correu na perfeição, podia não ter corrido, mas Mas aí felizmente fiz esta correu, fuga e foste para a fuga logo. exatamente. Felizmente correu-nos bem e saio muito satisfeito por isso. Que indicações é que o Nuno Ribeiro te deu no início da volta, se nos pudesse partilhar? Bem, acima de tudo mostrou-me bastante confiança em mim, disse que queria ser um dos atletas em que ele também ia depositar confiança para a geral, e claro, depois dessas palavras, cada atleta tem que trabalhar, tem que saber fazer, fazer a corrida que ele diz e agarrar a oportunidade se calhar. Ser mais curta pesou alguma coisa? Ser uma volta mais curta do que é costume? Acaba por ser mais intensa. O facto de, se a gente analisar bem, o facto de ser mais curta não foi muito, muito mais curta, foi menos de 2 dias, Até porque porque tiveste de fazer a diferença imediata. exatamente, e depois não é só isso. Os outros anos tem havido um dia de descanso, muitas das vezes o dia de descanso é bom e é mau, mas muitas das vezes a mim, quando normalmente tem o dia de descanso, calha-me sempre, gosto sempre, calha-me bem um dia de descanso. Alguns atletas não se dão com o dia de descanso, mas eu até me dou. Mas este ano o facto de ter tido menos 2 dias tornou a corrida mais intensa, porque se a gente analisar, desde a Senhora da Graça até à Torre, foram 3 dias super intensos. Depois as equipas atacaram-nos bastante, inclusive na etapa da Arrábida e nos outros dias, ou seja, foi uma volta bastante, bastante intensa e livre-se de dizer ou de pensar quem diz que a volta a Portugal foi ganha de forma fácil, nada disso, foi uma volta bastante intensa, tanto para mim como para a equipa, e o facto de ser menos 2 dias e não ter descanso ainda tornou ela mais intensa. E quando é que disseste que já está a ganho? Quando cruzei a linha de meta em Lisboa. E Só aí, antes eu disso nunca tinhas dito? nunca dei a corrida como garantida, até porque a volta a Portugal são muitos dias. Obviamente que eu na etapa da Senhora da Graça, quando cruzei a meta e vi depois a classificação, notei e senti que tinha dado um passo enorme na disputa da volta a Portugal. Senti isso, mas nunca senti que a corrida estava garantida, porque pode acontecer uma infelicidade, um furo na bicicleta, uma queda, pode acontecer sempre algum contratempo e nós nunca podemos dar a corrida por garantida, até porque hoje em dia, com as diferenças de temperatura, uns dias estava um bocado mais calor, outros dias mais frio, podemos acordar com o refrigerado. Há sempre vários fatores em que tu tens que Claro. ter a máxima cautela e Até por causa obviamente do nunca Covid, podes né? dar. Também este ano. É muitos fatores e obviamente nunca podes dar uma coisa por garantida sem cruzar a linha de meta. E até cruzar a linha de meta em Lisboa nunca tive a garantida. Mas esse contrarrelógio, por acaso, estavas a dizer que é uma coisa que tens que melhorar, mas eu ali vi um Amaro e muito diferente no contrarrelógio. Vi um Amaro muito forte. Não sei se era por ter amarelo. Bem, eu, acima de tudo saí muito focado, muito determinado. E aliás, eu quando digo melhorar no contrarrelógio é no sentido de querer sempre um pouco mais, porque eu
Se a gente for analisar e formos ver o palmarés, eu nas camadas jovens fui campeão nacional de contrarrelógio no segundo ano de júnior. Obviamente que isso é um fator que temos de ter em conta, inclusive o campeonato nacional do ano passado de contrarrelógio faço quinto, ou seja, quinto não quarto, ou seja, são situações que se a gente analisar não serei assim tão fraco nesta especialidade, mas também livre-se de dizermos que sou um especialista. Quando eu digo que quero melhorar é no sentido de tentar defender-me ainda melhor nesta especialidade, porque não é a minha especialidade. Mas sim, como disseste, neste contra-relógio da volta a Portugal, eu saí bastante determinado, bastante focado e acima de tudo queria e arranquei com o sentimento de querer agradecer aos meus colegas todo aquele esforço que deram por mim, toda aquela entrega que deram por mim e acima de tudo também dedicar à minha mãe que estava a passar uma fase que está a passar uma fase menos boa e foi com esse pensamento que eu arranquei de arrancar a matar e chegar a morrer, como eu disse à partida. Tiveste alguma coisa na cabeça de todo o caminho que tinhas feito até ali, naquele contrarrelógio? E pensaste em alguma coisa disso? Ou só pensaste mesmo em chegar à meta? Eu arranquei da rampa de lançamento e tive logo ali um percalço com o encaixe do pé, porque normalmente Sim, 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 sim. Eu eu reparei nisso. normalmente quando saio mesmo às vezes na partida e tudo, quando saio abalo sempre com o pé esquerdo encaixado. Neste dia foi ao contrário, abalei com o pé oposto daquele que estou habituado. E quando arranco tive logo ali um pequeno desatino com o encaixe do pedal. Mas depois assim que comecei a pedalar, ia super concentrado, ia olhando sempre para a potência da bicicleta, para ver os watts a que tinha que ir, porque eu sabia as referências que tinha que ir, tínhamos as referências do carro, e depois, claro, quando tínhamos 4 km contra relógio, dizem-me que eu estou a ganhar 20 segundos ao segundo classificado, aí ainda me deu mais moral e ainda mais garra ficamos quando estamos a ver que estamos realmente a andar bem e que as coisas estão a sair. E depois, claro, quando voltámos, demos a volta para baixo e faltavam cerca de 5, 6 km, aí foi agarrar e cerrar os dentes até não poder mais e tentar cruzar a linha de meta o mais rápido possível. E depois, claro, quando me dizem que era realmente o vencedor da volta a Portugal, foi o libertar toda aquela energia que estava aqui dentro e pensar que o objetivo e aquilo a que me propus estava realizado. Eu não sei se chegaste a ver, mas isso que aconteceu a vários naquele dia. Eu por acaso sinalizei, estava a ver na televisão e foram vários que aconteceu a mesma coisa. Foste tu, foi o Frederico Figueiredo e foi o Alejandro Marque. Aconteceu aos três a mesma coisa, de meter o pé mal. Eu até pensava que tinha uma coisa a ver com as bicicletas aí naquele dia. Não, ali penso que o facto da gente, porque normalmente num contra-relógio normal e sem esta situação do Covid, a gente tinha sempre uma pessoa por trás do selim que ia segurar a bicicleta para a gente arrancar logo. E agora com esta situação do Covid não tínhamos qualquer tipo de pessoa, tínhamos um degrau lá no pódio em que colocávamos o pé e tínhamos que arrancar para o nosso pé, pronto, a bem dizer. E, 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 e isso muitas das Já estamos a ouvir sim, outra vez, já estamos a ouvir outra vez, já estamos a ouvir. estava a dizer que o facto de não termos ninguém a segurar-nos ali na rampa de lançamento e termos lá um degrau, por vezes não, é um bocado prejudicial porque nós estamos habituados a arrancar logo os pés encaixados e desta vez não, nem disse a volta pelo facto de haver o Covid, não tínhamos ninguém, tínhamos que arrancar do nosso pé e isso por vezes ali na rampa torna-se complicado quando é para encaixar e dificulta um bocado as coisas, mas também ali não é por aí que se vai perder um contra-relógio, penso eu. Claro. Fazer a festa sem os colegas no pódio e foi complicado para ti? Foi a maior, não posso dizer tristeza, obviamente, mas foi se calhar ali um golpe que se recebe, porque assim eu queria levantar aquele troféu grande com toda a minha equipa por trás, porque ao fim e ao cabo foi um bocadinho de todos. O facto de eu levantar, ser eu, significa que fui o primeiro a passar, mas aquele troféu é um pouco de todos os meus colegas, toda a ajuda que tive foi também
graças a eles, e obviamente que custou-me bastante ter que levantar sozinho e ter que estar ali no pódio sozinho. Foi uma realidade que infelizmente temos que nos habituar e esperemos que para o próximo ano já esteja toda a equipa no pódio, porque acho que é extremamente importante para aquele atleta que vence. E quando ouves o speaker a dizer Amar Antunes, aquilo arrepia no último Sim, dia. sem dúvida. É, é algo que é inesquecível e que não se explica. É algo que se sente e é quase que, é como eu costumo dizer, é um sonho que foi realizado, como é óbvio, mas é quase que como desligarem a ficha e libertar todas as energias e toda aquela tensão que estava acumulada dentro de mim. Eu é como costumo dizer, eu sou um atleta que não gosto de mostrar a minha fragilidade, mesmo a nível de sentimentos, gosto de estar sempre imparcial e estar com o meu perfil normal, mas naquele dia em Lisboa, quando me dizem que realmente venci a volta, uh, as coisas saíram todas cá para fora de uma forma natural, mas que mostra aquela intensidade a que se vive os momentos e, acima de tudo, aquela tensão que nós passamos em uma competição, porque uma competição de vários dias é extremamente difícil a todos os níveis, desde o nível psicológico, desde a pressão, desde o nível físico e aquele atleta que vai para discutir tem que estar preocupado em todas as etapas, não só nas de montanha, mas em todas, que é a questão de haver uma queda nos sprints, é a questão de ter que estar bem colocado nas montanhas, é muitos fatores. Pois claro, quando terminas e consegues realizar aquilo a que te propões, é um alívio brutal e é um sentimento de orgulho enorme. Passam-te muitas imagens aí pela cabeça. Sim, sem dúvida. Guardei muitas coisas boas, guardei muitos momentos em que passámos, tanto eu sozinho como a equipa. Recordo-me o apoio dos meus colegas no último dia, principalmente, de manhã, fomos todos reconhecer o percurso e eles fizeram questão de virem todos ao meu lado e íamos trocando todas as impressões, a dizer: olha, este lado é melhor, irmos aqui neste lado, passar aqui, cuidado com os buracos. Ou seja, partilhámos muitas coisas uns com os outros no dia antes, e no dia antes, não, na manhã, e isso mostra a grande confiança que aquele grupo tem por ti e aquele espírito de quererem que sejas tu a ganhar é brutal e foi também com essa convicção que eu saí, no sentido de não querer desiludir tanto a equipa e todas as pessoas que me apoiam, sem dúvida. O presidente Pinto da Costa estar lá é especial para ti? Sim, é uma pessoa que já nos habituou que nos momentos decisivos gosta de estar presente. Ele fez questão de vir ao autocarro a dar-me um abraço e a desejar-me boa sorte antes do contrarrelógio. E depois, claro, quando termino e chego ao pódio, à zona do pódio, ele é uma das primeiras pessoas a dar-me um abraço e a dar-me os parabéns. Isso é muito bom, é muito, muito, muito notório na motivação de toda a equipa, porque termos um presidente daquela grandiosidade, ainda por cima ser um presidente ali presente, é muito bom, é sinal que ele vibra connosco as nossas vitórias e reconhece-nos por isso. Não poder haver aquela visita de honra aos adeptos do Futebol Clube do Porto no Estado de Dragão é algo que te deixa triste e que te marca. Este ano e não poderes ir lá comemorar com eles. Bem, neste momento ainda estamos um pouco reticentes nesse aspecto. Acho que a equipa ainda está a ponderar que haja alguma festa no sentido de passar no Estado de Dragão. Obviamente que será tudo controlado, se quando for permitido haver mais adeptos, porque agora já estamos a ver que os adeptos aos poucos estão a começar a ir ao Sim, estádio. eu falava porque agora não há adeptos no estádio. Sim, mas agora a equipa, penso que mesmo nos outros anos, a equipa quando vence a volta a Portugal só vai ao estádio do Dragão passado já algum tempo, ou seja, quando, O ano quando passado já e foi no dia a seguir, logo. Acabou a volta, foi o Porto de Krasnodar, que até o Porto perdeu aquela eliminatória. O João Rodrigues aí foi lá com a equipa ao estádio. Sim, mas no ano que, por exemplo, ganhou em 2017, que eu estava na equipa, eu recordo-me que fomos ao estádio depois, passado já um mês, mais ou menos, ou seja, houve ali um interregno e Ok. depois é que delinearam ali um jogo, ou seja, e este ano poderá passar um pouco também por aí, porque penso que estão todos um pouco ainda na expectativa, e as indicações que eu tenho é que, pronto, que
porque se não houver no estágio devem querer entregar a camisola ao presidente, como se tem feito, e depois querem fazer ali um simbolismo, porque este ano ficou marcado por ser o Penta, e isso é sempre um E, simbolismo que deve ficar marcado. e no Futebol do Porto o Paint é um número mítico. Exatamente, exatamente. E a visita do Presidente da República também foi algo especial, porque não é muito normal o Presidente estar e neste momento esteve contigo. Sim, isso aí foi outro marco que irá ficar guardado na minha memória e no meu coração, porque ser recebido por ele foi inesquecível, porque são coisas que poucas pessoas podem ter esse privilégio. Eu fui uma das pessoas que tive esse privilégio, sinto-me bastante honrado por isso e muito satisfeito, e acabo por também trocar umas palavras com ele que me deixou bastante orgulhoso, porque foi uma pessoa, pelo aquilo que ele me trocou de ideias, foi uma pessoa bastante assídua na visualização da Volta a Portugal. Ele diz que acompanhava todas as corridas. Foi também uma pessoa fundamental na realização da edição da Volta a Portugal. Penso que, e pela indicação que me deram, teve um papel-chave para a realização desta competição. Isso é muito, muito bom, e o facto de ele me ter recebido, obviamente, que é algo que jamais esquecerei, sem dúvida. O Will Smith e as brincadeiras no Twitter, o que é que tu me dizes disso? Bem, eu, inclusive, depois, eu para ser sincero, nunca vi nenhuma. Houve conversas depois no pelotão, houve várias trocas de ideias, inclusive eu, pronto, como camisola amarela, cheguei junto dele e até lhe perguntei se ele era assim tão cómico. Ele, inclusive, até esteve ali a falar comigo um pouco e disse-me que escrevia aquilo tudo num tom cómico, pelo pessoal também aderir às brincadeiras dele e tudo, mas foi algo que sinceramente passou-me completamente ao lado, porque não vi sequer, simplesmente ouvi falar e nada mais. Melhor experiência da tua carreira e foi o giro? Melhor experiência, sim, posso dizer que foi uma experiência boa. Se dissermos a melhor experiência a nível de resultados, obviamente que tinha duas, que é agora esta vitória na Volta a Portugal, e sem dúvida a minha vitória no Alto do Malhão na Volta ao Algarve foi algo que me marcou bastante. Foi um dia muito, muito, muito especial, e nomearia estes 2 dias a Volta a Portugal, pela grandeza que já tem em todo o panorama ciclista português, e depois, claro, a etapa também no Malhão foi também um marco muito, muito importante na minha carreira. Falta, falta de fazer um tour e uma volta? Bem, neste momento não estou focado nisso. Neste momento, sinto que dei um passo enorme na minha carreira. Sinto que conquistei uma das coisas importantes e uma das coisas que qualquer ciclista português gostava de ter. Agora, o que vier ou o que poderá estar reservado para mim para o futuro, isso, como se costuma dizer, a Deus pertence, e a gente vai pedalando e trabalhando para que as coisas possam surgir naturalmente. Eu estava até a tentar aí roubar a ver se ainda pensas em voltar ao estrangeiro. Era a cara disso que eu estava a dizer. Eu percebi isso. Ia-te perguntar, alguém te deve um pedido de desculpas e não sei com isso? Não, penso que não, nunca tive assim nenhum atrito nem nada do género. Corrida mais complicada. Corrida mais complicada, Paris-Nice, sem dúvida. Se tivesse uma máquina do tempo, onde é que gostavas que ela te levasse? Neste momento, aqui no Algarve, estou porreiro, temos bom tempo, temos praia, por isso estou bem aqui, sem dúvida que passo bem aqui no Algarve. As coisas elas estão destinadas? Acreditas em medicina? Sim, penso que alguma das coisas, sim, penso que sou um pouco, não é que seja muito crente, mas acredito nisso, e penso que acho que o destino é um pouco já marcado, e penso que cada pessoa tem a sua linha já delineada. Momento mais complicado da tua carreira? O momento mais complicado, talvez, penso que aí posso nomear vários. A questão das quedas são sempre menos complicados. Inclusive eu, quando tive em sub-23 uma queda
que partiu o maxilar foi sem dúvida um dia complicado, foi uma fase de recuperação complicada, foi praticamente um mês a recuperar com a boca fechada, e penso que as partes mais negativas são mesmo essas, são as quedas e as infelicidades que temos no ciclismo. Equipa de sonho. Bem, penso que isso era injusto estar a delinear uma equipa de sonho, estando eu no meu Estava a clube tentar de te roubar coração. outra vez. Estando Para ver se eu, me respondias a e-mail. estando eu no meu clube de sonho, obviamente que fico satisfeito na equipa que estou, e penso que era injusto para mim estar a alinear uma. Então, em vez de estás na cadeira e estás num selinho de sonho. Penso que o selim, a marca de selim que uso é físico, e sinto-me bastante confortável com ela, por isso penso que aquele que tenha é poeira. Momento mais arrepiante da tua carreira. Aquele que tu ficas todo arrepiado e só depois estás nele. Talvez posso nomear, como disse há pouco, posso nomear dois, que é a vitória no Alto do Malhão, e a vitória agora em Lisboa, quando passa a meta e dizem-me que sou o vencedor da Volta a Portugal. Sem dúvida. E já pensaste o que é que vais fazer aí no futuro? E quando acabar o ciclismo? Bem, eu agora neste momento tenho, como disse, tenho aquele projeto de formação, o Clube de Ciclismo Mar Antunes. Penso que é algo também que me fascina, o facto de gerir uma equipa, de estar no carro também é algo que me fascina muito. Mas claro, sou ainda um ciclista, considero-me ainda um ciclista jovem, penso que Claro. ainda tenho muito que pedalar, e o futuro pode surgir outras coisas, não sabemos, mas neste momento estou ainda focado nos pedais, e a parte depois do futuro ainda não pensei muito apressadamente. Vou-te só pedir uma história engraçada que eu costumo pedir sempre, se nos pudesse ir partilhar uma. Bem, uma pode ser a parte caricata da Volta a Portugal este ano, dizerem que eu, por exemplo, a partilhar várias coisas com o Samuel Caldeira, e muitas das vezes eles na equipa dizem que eu sou um pouco esquecido. Ainda há poucos dias perguntaram-me se eu realmente era esquecido, e eu respondi que este ano na Volta a Portugal perdi só o carregador do telemóvel. E então é um pouco por aí, o facto de estar a partilhar o quarto com uma pessoa também esquecida, começamos a esquecer-nos um e outro das coisas. Ele esqueceu-se dos óculos, eu esqueci-me do carregador, e depois há esta parte engraçada que eu digo a ele que ele é mais esquecido que eu, e andamos ali naquele pico, e depois o facto de andarmos os dois a perder coisas, pronto, é um pouco por aí. E mandei-lhe um abraço ao Samuel, porque ele já foi o meu convidado em 2018. Ele em 2018 ele esteve aqui comigo. Exatamente. Será entregue amanhã quando for treinar com ele, entregue-lhe o abraço. E eu vou-te só fazer a última questão. O que é o ciclismo para ti? E vou deixar descansar. Bem, o ciclismo para mim é um modo de vida, e é uma paixão que sempre tive de pequeno. Acaba por ser um trabalho, mas encaro também como uma coisa boa, porque acabo por estar a fazer aquilo que mais amo, aquilo que me dá realmente prazer, e o facto de ser uma pessoa que gosta de respirar ar puro, isto é o ideal, e é aquilo que me dá alegria para encarar o futuro, e acima de tudo para ser o máximo profissional possível e chegar às competições, dar o máximo de mim. Espero que tenhas gostado. Foi um privilégio enorme. Eu adorei e muito obrigado. E posso dizer aí que festejei imenso a tua vitória porque sou portista. E ser portista é das 52. Então já somos dois, que eu sou portista também de coração, e poder representar este símbolo, sendo eu também portista, é uma satisfação enorme. Tens-me arranjar uma camisola tua. Logo a gente pensa nisso. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Tá bom. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.